Bom, vamos dar a continuidade às nossas aulas da disciplina Sociologia, perfeito? Então vamos lá, vamos falar agora sobre, afinal, para onde a razão nos conduziu? O nosso textinho. A trajetória das sociedades ocidentais, que acabamos de descrever da forma resumida, não conduziu os homens ao paraíso. A vitória da razão dos princípios democráticos oriundos das revoluções americana e francesa e do capitalismo não foram a solução para todos os problemas. Ao contrário, logo surgiram desmandos e outras explorações. No século XIX, viria um novo sistema capitalista, baseado na propriedade privada e tendo como principais atores a burguesia e o proletário. Produzir prosperidade e pobreza, avanços e misérias. Para onde teriam escapado as ideias libertárias e igualitárias do século XVIII? As transformações sofridas pela sociedade moderna nos campos intelectual, político e econômico acabaram por gerar perguntas que exigiram o esforço de pensadores para poderem responder a elas. Se os homens têm direitos iguais, se todos são cidadãos, por que a sociedade é tão desigual? Como explicar e tratar as diferenças? Como combinar tradição com modernidade, costume com novidade? Foi na cidade que essas questões afloraram, e foi na cidade que a proposta de pensar sobre elas se desenvolveu. A sociologia nasceu com esse desafio: compreender as alterações profundas por que passaram as sociedades e refletir sobre a maneira como os homens e mulheres reagiram a elas. Como disse o sociólogo norte-americano Robert Nisbet a respeito desse novo campo do conhecimento, as ideias fundamentais da sociologia europeia, não mais bem compreendidas como respostas ao problema da ordem, criado em princípio do século XIX, pelo colapso do velho regime, sob os golpes do industrialismo e da democracia revolucionária. A outra condição que também tem que ser levada em conta para podermos entender o nascimento da sociologia. Trata-se de um campo de conhecimento que depende da liberdade de pensamento, do exercício da razão e da controvérsia, da possibilidade de manifestação pública de ideias distintas e muitas vezes opostas. Essa condição foi alcançada na Europa do século XIX, e desde então os sociólogos estão entre aqueles que lutam para que ela jamais desapareça. Tá? É, vou dar o parecer daqui a pouco, vou falar aqui recapitulando tudo que nós falamos nesse módulo. Vamos lá. Você aprendeu nesse capítulo que os tempos modernos se iniciaram no século XV, quando uma série de mudanças afetou a vida das sociedades europeias. A vida urbana foi então impulsionada como reflexo das grandes navegações e do desenvolvimento do comércio no continente europeu e no ultramar. A nova maneira de viver e de ver o mundo cada vez mais contrastava com a da sociedade medieval, caracterizada por uma estratificação rígida pela imobilidade social. A estratificação era reforçada pelo dogma cristão, que atribuía à vontade de Deus o lugar de que cada um ocupava na sociedade. A igreja também se encarregava de definir o que era o certo e o que era errado nos campos político, econômico e cultural. Com isso, por muito tempo, as atividades ligadas ao comércio não tiveram importância social, como tinham as atividades agrícolas. Em terra, os homens retiravam seu sustento, sem ter preocupação além da fronteira da subsistência. No século XVIII se destacou no processo de mudanças e caracterizou os tempos modernos, porque importantes revoluções tiveram nele o seu berço.
a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. A primeira trouxe para as cidades novos contingentes originários das vilas rurais, que gerou um profundo impacto social. A cidade foi um espaço privilegiado para as transformações sociais, econômicas e políticas na era moderna. O ritmo urbano acelerado e as mudanças econômicas e políticas, bem como o desenvolvimento da ciência e da técnica, alimentaram a ideia de que a vida em sociedade é fruto do trabalho e da invenção humana. Essa nova mentalidade contribuiu para o desenvolvimento, em meados do século XIX, de um campo de estudos dedicado a compreender o sentido das transformações sociais com, e a maneira como os indivíduos a elas rea, reagiram ou reagiram. Com essa promessa, nasceu a sociologia. Então, é importante destacar que nós estamos aqui narrando, né, a formação da criação e formação da sociologia dentro de um parâmetro, agora puxando para o nosso curso, de terceira e quarta dimensão. O nosso propósito, lá na frente, não é o sociólogo que procura se identifica com a corrente A e se identifica com a corrente B. É sim, quando chegarmos na nossa ideia de quinta dimensão, é de ser um todo, uma coisa só. Coisas boas de um lado, coisas boas do outro, num só estado, num só comando. Poderia dar vários exemplos de filmes ficção que mostram aí, né? Ficção entre aspas, que mostram essa realidade, mas é, passo a passo nós vamos entender isso, mas mostrando as opções da formação e mostrando as tendências de ideias sociológicas, tanto para a esquerda, para a direita, para a centro, da formação social nas cidades, nos centros urbanos, que depois vai refletir nos espaços rurais. Perfeito? Então, terminamos desse modo. Próximo, nós vamos iniciar a sociologia, vai ao cinema, né? Aí começa a entrar na parte cinematográfica e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu peço o seu joinha, compartilhe o vídeo, que nossos cursos são gratuitos e precisamos dessa força vital. Tá bom? Então até a próxima aula.